Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de falar hoje sobre algo que já vem sido trazido aqui na tribuna, que é a questão do teto de gastos, né? Aqui se fala muito, o teto de gastos surgiu para ter o controle, porque afinal de contas, né, a gente tem que gastar menos do que a gente arrecada. Essa é a frase que todo mundo conta, né? Todo mundo conta e é bonito, bonito, né? O problema é que não existe governo que praticamente que não gaste mais do que arrecada. E aí a gente pode falar de vários, né, governos. Se nós falar aqui que a gente recebeu semana passada, né, a previsão da LDO do ano que vem, que está previsto um déficit de 278 milhões, a gente já pode ver que a conta não está fechando, né? Então, não é algo que a gente vai começar a falar sobre a questão do teto de gasto. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que normalmente as empresas, os governos, quando querem investir, né, querem investir em capital, né, vão lá e pegam financiamento, se endividam, isso é gastar, né, é gastar mais do que arrecada. Então, é impossível tu fazer grandes investimentos se tu não tiver como se endividar, né? Isso é uma regra que todos aí, né, e aqui a gente tem vários colegas vereadores que trabalham, né, para comprar uma van, né, vereador Bressan? À vista é difícil, né? Chegar lá e bancar. Então, então essa lenda aí de gastar mais do que arrecada é bonito para discurso, né? É bonito para discurso. Mas o que a gente vê, e aí é importante dizer que a lei do teto de gastos, ele traz, né, lá naquela PEC 95, quando a gente coloca, quando foi aprovado em 2016, ele traz de que o teto de gastos ele funciona apenas para as despesas primárias. O que isso significa? Significa que é teto de gasto para alguma parte do orçamento, mas para outra não, né? Então, e aí, curiosamente, esse teto de gastos, ele não se aplica às questões financeiras. Então, é um teto de gasto que funciona para a educação, que funciona para a saúde, que funciona para todas as políticas sociais. Mas, no entanto, né, nas operações financeiras, isso não acaba ficando fora do teto de gastos. Então, é uma contradição pura, né? Se eles argumentavam que precisava manter um ajuste fiscal, mas, ao mesmo tempo, elevar juro, né, aumentar os gastos públicos, isso está autorizado. Então, fica nítido que esse teto de gastos ele tem um interesse apenas, né, que é facilitar a vida de quem tem realmente dinheiro para investir, o sistema financeiro, porque para quem precisa de política pública, esse teto ele está atacando os direitos da população. O teto de gastos ele não congela, por exemplo, o pagamento com a dívida, né, com os serviços da dívida. Então, pode-se fazer uma festa com orçamento, é tirar dinheiro público e colocar no sistema financeiro. A gente paga cada vez mais impostos, paga juro, a população vai pagando juros de empréstimo cada vez mais e joga no sistema financeiro. E, para isso, não tem teto. Então, o teto ele é só para investimentos nas áreas sociais. E aí a gente se pergunta, né? É por 20 anos, desde 2016. Aí não adianta aqui, vereador que defende teto, né, dizer que tem que ter o teto, mas teto para a saúde. Aí não adianta aqui vir dizer que tem a fulana, amiga, vizinha, que está esperando consulta. Porque não vai ter orçamento para aumentar investimento na área da saúde. Não vai ter investimento possível para melhorar a questão da saúde pública. Porque desde 2000, e aí a gente precisa dizer que só para 2022 o Ministério da Saúde perdeu 20% do orçamento de 2021. Então está ruim, estava ruim e vai piorar. E esse teto de gastos só prejudica a população. Só prejudica a população, enquanto que os banqueiros estão ganhando bastante. E aí é preciso dizer que nós estamos hoje entre os países com maior taxa Selic do mundo. E o que isso favorece?
Quem tem dinheiro para investir. Teoricamente, tu aumenta a tal da taxa Selic quando tu quer controlar o consumo no país. Esse não é um momento que a população... Eu não vejo pessoas correndo, comprando coisas no país. Mas hoje a gente está com uma taxa Selic de 13,5%. Esse 13,5% faz com que aumente os juros e quem tem conta fica cada vez mais endividado. A gente tem hoje uma população que tem 77% das famílias brasileiras hoje estão endividadas por conta de juros de banco. Então, é uma política econômica que favorece quem? É difícil, não é só para o povo aí que está com o cartão de crédito só para pagar as suas contas do mês, para comprar o rancho do mês. É ruim também para o empresário, é ruim para todo mundo. O juro faz mal para todo mundo. Só não faz mal para quem tem dinheiro no sistema financeiro. Esse o juro vai bem. E ganha dormindo, sem um pingo de suor. Então, a política econômica hoje no Brasil, e aí é preciso dizer que a cada 1% que sobe a taxa Selic, aumenta 34,1 bilhão a dívida interna do Brasil. Então, que conta é essa? É tirar dinheiro do povo, passar para os banqueiros, aumentar a dívida. A gente está hoje com uma dívida, o pessoal diz, o PT gosta de endividar o Brasil. Gosta de endividar o Brasil, mas, no entanto, a nossa dívida... É preciso dizer que o presidente Lula pagou a dívida externa. Quando o presidente Lula assumiu, a dívida interna, a dívida ativa líquida, ela estava em 62%, a dívida. Em 2016... A dívida externa estava paga e a dívida interna líquida, ela estava em 36% do PIB. Bom, depois inventaram que não podemos discutir a dívida ativa líquida, a gente tem que discutir ela bruta. Porque, bom, a bruta daí, tu não considera o que tem a receber, só os gastos. E nesse ponto... aí, bom, se a gente considerar isso, lá no final do governo Dilma, nós tínhamos, então, em torno de 50% a dívida interna bruta. Hoje, passou de 80%. Passou de 80% a dívida interna bruta. Então, o Brasil está endividado e a gente, cada vez mais, a política econômica do Brasil não controla as taxas, a taxa Selic. Essa taxa Selic cada vez mais vai endividar a população, porque não tem juro, a população está endividada já. Aumentando o juro, só aumenta a dívida de todos. E aqui eu tenho certeza que está todo mundo, todo mundo sofre com aumento de juros. Peço uma parte, vereador. Porque aqui eu não vejo ninguém que esteja com ações aí no sistema financeiro, que esteja ganhando realmente com esse crescimento. Então, acho que é importante a gente dizer que o teto de gastos é um teto só para as políticas sociais. Não é um teto para o sistema financeiro que está cada vez mais ganhando com essa política. Então, essa falácia de que temos que gastar menos do que arrecada, não existe, nem com o teto de gasto hoje. E o que existe hoje é que se teve um controle no investimento da saúde, que essa população hoje está morrendo esperando atendimento. Caxias do Sul está com mais de 9 mil pessoas esperando cirurgia. Como é que a gente vai dar conta disso? Vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Denise. Gostaria, em primeiro lugar, de lhe parabenizar por essa fala. Venho trazendo a diversas sessões esse assunto, por tratar de educação, assistência básica, por tratar da questão da saúde, Na reunião com o prefeito, de fato, o que se apresenta a nós, vereadores, e a população de Caxias do Sul, é um déficit grande que impacta diretamente na população caxiense. E é também dito pelo próprio prefeito aqui da nossa cidade que isso está estritamente ligado à diminuição de recursos dados pelo governo federal ou, inclusive, a falta de recursos em diversas áreas. E é importante, então, a gente saber que esses recursos que estão faltando e não estão sendo dados a Caxias do Sul é por causa, sim, do teto de gastos. Então, a gente não pode vir a esta casa defender que tenha mais cultura,
cultura, que tenha mais turismo, que se melhore a saúde, que se melhore a educação, reclamar de pessoas que estão esperando na saúde e defender o teto de gastos, porque isso, infelizmente, é dicotômico. Obrigada. Vereadora, só para concluir, então, para dizer que quem acha que o PT defende impressão de moeda é ignorante, né? É extremamente ignorante, porque, primeiro, né, ou economista de banco imobiliário, talvez, porque expandir a economia, todo mundo sabe que para expandir uma economia não é imprimindo moeda, é imprimindo título, né, título da dívida pública. E isso, a gente sabe aí que tem vários governos que fazem. Obrigada. Próximo.